E agora começando a nossa palestra de hoje, que eu julgo de muita importância, porque ela causa indagações há séculos, e isso vem sendo discutido. Se você olhar no Salmo 73, ali já existem questionamentos. Asaf, o salmista, ele pergunta por que o justo sofre. E isso vem vindo, não é apenas ali no Salmo 73, mas ao longo do Antigo Testamento, e é mesmo no livro de Malaquias. No último capítulo do livro, ainda existe um questionamento sobre o sofrimento do ser humano. Por que o ser humano sofre? Isso também é transportado para o Novo Testamento. E depois nós vamos ver os pais da igreja, grandes mentes da igreja, como Agostinho e outros, se ocuparam também deste tema. Agostinho escreveu também um livro sobre o mal. Até isso ele fez, ele se preocupou com isso. E não parou mais. Até hoje este tema continua incomodando as pessoas. O material que eu vou passar para vocês hoje, eu devo grande parte dele a um autor chamado Adit Fernando. Ele é, se não me engano, um indiano. Ele escreveu um livro, foi traduzido para o português pela editora ou Publicações Shed, e o nome do livro é A Supremacia de Cristo, uma apologética ao alcance de todos. Muito bom esse livro. Então tem um capítulo onde ele trata disso, Mas como eu tenho, nos últimos tempos também, nos últimos anos, ensinado bastante sobre religiões, então eu acho que é importante olhar também do ponto de vista das religiões e depois qual é a resposta bíblica para o sofrimento. As religiões possuem respostas, ou elas acreditam ter resposta para esse dilema. O alicerce do budismo, que são as 4 verdades nobres, começa com uma afirmação a respeito do sofrimento, dizendo: toda a existência envolve sofrimento, que eles chamam de dukkha. O modo de Buda em entender aqui o sofrimento é um pouco semelhante ao entendimento bíblico da frustração ou da futilidade da vida, conforme é exposta em Eclesiastes, e depois a gente vê isso também em Romanos capítulo 5, versículo 25. Então a gente vê o escritor de Eclesiastes frustrado com a existência, e ele fala sobre isso, chamando tudo vaidade, e ele diz: olha, eu adquiri tanta coisa na vida, fiz isso, fiz aquilo, adquiri cantores, adquiri bens, mulheres, mas tudo isso foi vaidade e aflição de espírito. Buda diz que o sofrimento é provocado pelo anelo, pelo desejo, que ele chama de tanya, que é a segunda verdade nobre do budismo. Então, os sofrimentos que as pessoas passam são resultado do karma. Karma é uma dívida contraída numa existência anterior. Esse conceito não faz parte do cristianismo, porque o cristianismo não crê em vida anterior, numa vida anterior à nossa existência. Mas no budismo existe, como também no hinduísmo. Então é um karma negativo, acumulado nos nascimentos prévios e no atual. Então você tem dívida, dizem eles, que você tem que pagar, que você contraiu numa existência anterior, você morreu, não deu tempo de pagar essas dívidas, e você vai voltar para pagar. E no hinduísmo é pior ainda, porque volta milhões de vezes. Então você não consegue, nunca vai ter paz, vai ficar voltando. Bom, um dia vai, mas vai demorar demais. É mais ou menos assim. Então o Buda entendia que o sofrimento cessa quando cessa o desejo. E aí entra o nirvana, quando a pessoa ela se junta, ela se funde com a energia cósmica do universo. Essa é a terceira verdade nobre do budismo. E ele apresentou o seu caminho de 8 vias, ou Magga, acho que esse é o nome no hinduísmo, é isso mesmo, como meio de aniquilar o desejo. O dia que você destruir o desejo na sua vida, então você não vai sofrer mais. Então o Buda dizia
que nós sofremos porque nós temos anelos, nós temos desejos. O dia que não desejar mais nada, não sofre mais. Bom, o budismo não é uma religião teísta. O budismo não crê na existência de um Deus, ou de Deus como nós os cristãos cremos. Os budistas não, e por causa disso, eles não precisam, né, tentar explicar ou conciliar o problema do sofrimento com a existência de um Deus supremo. E esta é a nossa encrenca no cristianismo. Por que um Deus bom, todo-poderoso, permite o sofrimento? Já o budismo não tem esse questionamento, porque eles não creem na existência de Deus. É a lei de causa e efeito. Então, você praticou uma ação, aquela ação ela vai ter uma reação. Já o hinduísmo, assim como o budismo, explica a dor e o sofrimento como resultado do karma que a pessoa acumulou. Então, no hinduísmo é muito forte a ideia da reencarnação. Dentro do hinduísmo existem modos diferentes de considerar a divindade. E as variações vão muitas, desde o monismo panteísta, impessoal, até o politeísmo. A crença, por exemplo, o panteísmo, de que tudo é Deus. E até o politeísmo, a crença de que existem muitos deuses. E é capaz de encontrar algum hindu monoteísta, que crê na crença de um só Deus também. Então eles têm toda a liberdade para crer no que quiserem. Esses conceitos do divino, entretanto, são tais que não levantam o problema de conciliar o sofrimento com a bondade de um Deus pessoal, de modo como o cristianismo levanta, e tem que responder isso. Os hindus, por exemplo, por serem politeístas, sustentam que existem deuses bons e maus. Por que existe o mal? Porque tem deuses maus. E por que existe o bem? Porque tem deuses que são bons. Então, essa é uma explicação que o hinduísmo dá para o sofrimento. A antiga religião persa de Zoroastro, o zoroastrianismo, sustentava um dualismo completo, com dois seres, como se fossem dois deuses, tendo poderes quase idênticos. Esses dois seres, eles estão ali, quase que par a par. E totalmente o bom Criador, chamado Ahura Mazda, o Senhor sábio, é o Criador de todas as coisas. Por outro lado, o mal no mundo provém do espírito destruidor, cuja natureza é violenta e destrutiva. Então, o zoroastrismo ensina isso. Declara-se que as situações dependem de qual Deus está exercendo o controle em determinado momento, em determinado local ou circunstância. Os persas representam o que hoje resta do zoroastrismo. A maioria deles se acha na Índia, tendo mudado para lá depois de ser perseguidos na sua Pérsia ou na terra natal. Um filósofo grego famoso, o Platão, e outros filósofos modernos, como o John Stuart Mill, procuram solucionar o problema do sofrimento, declarando que, embora Deus seja bom, Ele é finito, Deus é limitado. E essa ideia, ela encontrou espaço há alguns anos aqui no Brasil, quando houve o tsunami lá na Ásia. Então tem um pastor aqui no Brasil que ele escreveu, publicou, todo mundo ficou sabendo, gerou muita polêmica. Por que Deus não impediu o tsunami lá na Ásia? Não é que Deus não quis, é porque Ele não pôde. Então Deus não pode todas as coisas. Então essa é uma explicação dos filósofos de que Deus não pode todas as coisas. E é claro que isso contraria a revelação que a Bíblia traz sobre Deus, apresentando-o como um ser onipotente, onisciente e onipresente, sem limite. Bem, entendem que Satanás opera dentro da vontade de Deus, a fim de provar as pessoas. O ponto de vista muçulmano, porém, está fortemente influenciado pelo conceito de que Deus está muito além de qualquer coisa que possamos compreender adequadamente. Geralmente o considera alheio à responsabilidade moral ou a qualquer envolvimento nos sofrimentos humanos.
Embora tudo provenha de Deus, ele não é responsável no sentido de precisar prestar contas por aquilo que acontece. Existe um senso assim, muito forte de predestinação. Estamos falando do islamismo. Aquilo que acontece é da vontade de Deus e tem forçosamente que acontecer. Então o muçulmano não vai questionar nessa hora. Está predestinado a acontecer, vai acontecer e nós não temos que reclamar nada. O próprio nome Islã ou Islão ou islamismo significa submissão a Deus. Muçulmano é aquele que se submete. Os muçulmanos, eles demonstram uma militância muito forte, quando eles querem lutar a favor da causa de Deus e da sua religião, e fazem isso, com o seu compromisso com o jihad, que é promover o reino de Deus, ou promover a religião islâmica até pela força, ou pela guerra santa. Quando, porém, se trata de assuntos como a tragédia pessoal, a enfermidade, os reveses financeiros e a pobreza extrema, prevalece uma atitude de resignação. Então, os muçulmanos têm muita dificuldade para tratar com a questão do sofrimento, porque aí a atitude é de aceitação e não de tentar explicar. Esse fato é evidenciado pelo uso comum da expressão árabe, inshallah, ou inshallah, que significa se Deus quiser. Mas nós também temos isso. Se Deus quiser farei isso e aquilo. Para eles também é muito forte isso. Existe, portanto, grande relutância em questionar a providência de Deus, que permite que aconteçam tragédias. Essa atitude talvez tenha algo que ver com o fato que a maioria dos países muçulmanos ser pobres, e de a vasta maioria dos muçulmanos no mundo ser pobre também. Quando as pessoas ficam tão influenciadas por um conceito tão absoluto de predestinação, talvez não estejam suficientemente motivadas para fazer alguma coisa construtiva quando sofrem ou veem os outros sofrerem. Olha, a vida vai ser essa mesmo, não adianta querer mudar, vai ser assim. Então nós não caminhamos assim, nós não entendemos assim. O cristão sabe que a vida pode ser diferente, que Deus pode abençoar um projeto seu, um desejo que você tem, que Deus pode fazer. Agora, as causas do sofrimento são várias. Embora, talvez desejássemos uma resposta filosófica a esse problema na Bíblia, não achamos, porque conforme o John Stott disse, o problema do sofrimento é muito mais prático do que filosófico. A filosofia, diz o John Stott, não vai nos ajudar nessa hora. Essa questão é uma questão prática, e apesar disso, a Bíblia realmente lida com o problema do mal e do sofrimento, e a Bíblia trata disso de várias perspectivas. Diz que o mal teve a sua origem na história da humanidade na queda do Éden. E essa é uma forma da teologia explicar. Que o pecado no Éden, ele afetou tudo. Ele trouxe um grande transtorno. Ele afetou o relacionamento com Deus, o relacionamento com as pessoas. Você vê que até 2 irmãos ali, um matou o outro logo no início ali do mundo, resultado direto da queda, esses transtornos emocionais e espirituais. A queda transtornou a natureza, e a natureza também, ela foi afetada. Por isso nós temos muitas calamidades, catástrofes inesperadas, algumas inexplicáveis. E até a natureza no seu todo foi atingida, porque o próprio Deus disse lá no Jardim do Éden, maldita será a terra por causa do teu pecado. Os animais foram afetados. Aliás, até o Fábio Campos está aí hoje, me emprestou um livro do C.S. Lewis que fala sobre o sofrimento dos animais. Os animais que nunca pecaram, eles também sofrem por causa do pecado do ser humano. Então foi a maior tragédia acontecida até hoje, foi a queda no Jardim do Éden. Foi terrível o que aconteceu, foi terrível. Bom, então nós vamos entender que o mal, usando aqui
a linguagem do Fernando, do Adis Fernando, o mal, portanto, é um intruso neste universo. Não era para fazer parte, não era para estar aqui com a gente, mas o mal caminha com a gente. Paulo, refletindo o ensino do livro de Eclesiastes, descreve esse estado caído da criação como sujeito à frustração, à decadência, em Romanos capítulo 8, versículo 20. Então Paulo, ele fala sobre isso, que até a criação, a natureza aguarda a redenção, quando ela também estará livre novamente. É muito difícil, eu não consigo assistir. Antigamente eu assistia, mas nos últimos anos não assisto mais. Um animal caçando o outro, um animal destruindo o outro. E eu fico bravo, mas não tem outro jeito. A natureza é assim. A natureza, ela tem as suas faces, seus aspectos cruéis, é daquele jeito que funciona. E se a gente for falar dos animais, dos leões, dos leopardos, que matam, e quando você se senta no restaurante ou na sua casa para comer uma picanha, alguém morreu. Não é? Não é? Alguém morreu. Quando você vai comer uma feijoada, alguém morreu para que você coma essa feijoada. Então, essa influência da queda, ela permeia toda a criação. E o outro enfoque é que Satanás age através da rebelião da humanidade. No livro de Jó, vemos que Satanás tem o poder de atormentar Jó. Jesus descreveu uma mulher encurvada, lá em Lucas 13, 16, que Satanás a manteve por 18 anos, encurvada. Era uma obra direta do inimigo. Jesus identificou. Não houve questionamento, não houve filosofar. Jesus nos mostrou o que aconteceu. E o próprio apóstolo Paulo, ele diz em 2 Coríntios 12, 7, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. Então a Bíblia mostra o envolvimento do adversário de Satanás no sofrimento humano. Porém, o sofrimento às vezes se deve diretamente por causa do pecado do ser humano. E nós vemos isso. Nós não podemos nem culpar esse ou aquele. Todos os anos, motoristas bêbados provocam muito sofrimento nas pessoas inocentes. Os pobres com frequência sofrem privações e exploração por causa de sistemas econômicos injustos. Corrupção. Olha o mal que a corrupção tem produzido no Brasil. E isso é fruto da maldade do coração, da ganância, da queda moral do ser humano. E isso acontece o tempo todo. As pessoas que bebem com excesso vão sofrer de enfermidade no fígado, nos seus anos avançados. E as pessoas egoístas, briguentas, que lesam o próximo e não demonstram bondade nos seus anos mais jovens, lá na frente vão padecer com solidão, quando estiverem velhas e doentes. Ninguém vai querer ficar perto dessas pessoas, elas vão colher. Por isso que é bom ir investindo na bondade, na gentileza, fazendo amigos. É importante isso, porque gente complicada, gente má, de má índole, ninguém quer ficar perto dela. Eu não quero. Posso até ficar por amor a Jesus, mas é difícil. A Bíblia diz que às vezes o sofrimento das pessoas é castigo por parte de Deus. A gente vai ver isso, por exemplo, na celebração da Santa Ceia. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 29 e 30. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já morreram. Paulo coloca isso para os coríntios. Alguns vocês sabem que foram participar da ceia sem discernir, sem estar preparados, ficaram doentes, adoeceram, e outra coisa, tornaram-se fracos e morreram. Então você vê a responsabilidade que existe na participação da ceia do Senhor. Mas isso não significa que tudo que sofremos é por causa dos nossos próprios pecados. Nós não podemos dizer que alguém está sofrendo porque pecou.
porque foi rebelde, foi obediente, porque isso não reflete muitas vezes o que a Bíblia diz. Às vezes é por causa da pessoa, e às vezes não tem a ver com a pessoa. Eu creio que um exemplo muito claro disso é João capítulo 9, sobre o cego de nascença, versículo 3, quando os discípulos perguntaram para Jesus: Senhor, quem pecou? Ele ou seus pais, para que ele nascesse cego? Então Jesus imediatamente corrigiu qualquer distorção na mente dos discípulos, dizendo: nem ele nem seus pais pecaram. Mas isso aconteceu para que se manifestasse através dessa doença, ou através dele, o poder de Deus. E nisso é uma coisa fantástica, que Deus pode usar um revés, uma luta, uma situação difícil, um sofrimento, para mostrar a sua glória. Isso é uma coisa fantástica, e o cristianismo convive com isso. Porque muitas pessoas lutam com o dilema, de por que os justos sofrem tanto, ao passo que os ímpios parecem prosperar? Porque de acordo com a lei do karma, isso seria por causa de iniquidades cometidas em existências interiores. Mas para o autor, parece extremamente injusto que pessoas boas fossem castigadas por iniquidades cometidas por alguém, a respeito de quem nada sabem. Imagine, eu sou um pastor hoje, estou aqui pregando o evangelho, mas eu tenho algum sofrimento na minha vida. Por quê? Porque numa vida anterior, eu fui um carrasco, ou eu fui um rei muito ímpio, e eu matei muita gente, então agora eu estou sendo punido nessa vida. Gente, eu nem conheci aquela peça, eu nem conheci, foi outra pessoa, e hoje como um pastor, eu prego o amor ao próximo, o amor a Deus, a solidariedade, é isso que eu prego. Então como é que eu, que penso no que é bom e que quero promover o que é bom, como é que eu vou ser condenado por uma outra pessoa, porque aquilo é uma outra pessoa, eu nem me lembro daquilo que aconteceu numa vida anterior, se eu estivesse numa situação como essa, mas eu sei que eu não estou, graças a Deus. A morte de Cristo, ela foi um golpe decisivo, contra o pecado humano e o poder e autoridade satânicos. Tanto que Paulo, em Colossenses capítulo 2, versículo de 13 a 15, ele diz: Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou o escrito da dívida que consistia em ordenanças e que se nos opunha. Ele os removeu, pregando-os na cruz, e tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Então Cristo tratou disso na cruz. Então a gente vai ver que Satanás, é claro, está vivo e ativo no planeta Terra, mas ele está com rédeas controladas. Às vezes Deus dá uma esticada na rédea para ele, e às vezes Deus encurta. Então ele não está agindo só, e ele não tem liberdade para fazer o que quer. Nós sabemos disso até no livro de Jó. Você vai até um certo ponto e não mais, Então ele não consegue fazer o que Deus não lhe permite que faça, e mesmo então seus estratagemas malignos acabaram sendo usados pelo próprio Deus a fim de conseguir o bem maior, o bem ulterior. Outra coisa, embora a Bíblia declare que o sofrimento é o resultado da maldição de Deus contra o pecado, também apresenta Deus agindo em plena oposição ao mal e aos seus efeitos sobre a criação, agindo com compaixão para libertar a raça humana dos mesmos. O cristão, refletindo a atitude de Deus contra o mal, opõe-se a todos os males e procura aliviar o sofrimento das pessoas. Assim, prestar serviço aos necessitados é um aspecto vital da religião cristã. E Jesus mostrou isso na parábola dos samaritanos e em muitos outros lugares na Bíblia, e o cristianismo tem demonstrado isso ao longo dos séculos.
As pessoas acham que o único motivo que nos leva a ficarmos ativos, né, em servir aos necessitados, é para comprar conversões. E tem igreja que age assim: vamos distribuir cesta básica, assim o povo vai vir para a igreja. Não, tudo bem, mas eu acho que a gente tem que ajudar as pessoas, mesmo que elas não se convertam. Eu acho que é por aí. Senão nós vamos estar comprando conversões. Nós vamos ajudar vocês, mas vocês sabem, né? Tem que aceitar Jesus e tudo isso. Não, a gente não faz. As almas não são ganhas com cesta básica. As almas não são ganhas com presente de Natal. Não, não é assim. As almas, elas são libertas pela palavra da cruz, pela pregação da cruz. Não tem outro caminho, né? É assim que deve funcionar. Então não podemos de maneira alguma partir por esse caminho, ou praticar generosidade para que alguém se converta. Por qual motivo nos importaríamos tanto como as pessoas insignificantes que têm sido desconsideradas por tanto tempo pelos líderes de sua própria religião, só depois de os cristãos demonstrarem cuidado especial, é que as outras religiões também se envolveram nessas comunidades? Foi assim. Quando aconteceu o tsunami na Ásia, a maior parte do socorro para aquelas pessoas, eram centenas de milhares, sabe de onde partiu? Do cristianismo. Muitas igrejas no Oriente, igrejas na China, ajudaram a socorrer as vítimas do tsunami. Incrível. E eles ficaram, e muitos eram muçulmanos, e os seus próprios irmãos não apareceram. Os que apareceram foram os cristãos, levando roupa, levando comida, levando remédio, a turma chegando, médicos chegando, tudo quanto é tipo de assistência chegando, pastores chegando com suas igrejas, para socorrer as vítimas do tsunami. Quando eles viram aquilo acontecendo, nossa, os cristãos foram lá, vamos lá também, senão vai ficar feio para nós. Aí que eles foram tentar fazer alguma coisa. O conceito bíblico de solidariedade da raça, por termos sido todos criados por Deus, influencia também a nossa atitude para com o sofrimento. No hinduísmo e no budismo, o sofrimento é resultado das más ações do próprio sofredor. É alguma coisa que a pessoa suporta sozinha e pela qual é individualmente responsável. Vocês entenderam? Em muitas religiões, a pessoa sofre sozinha. A culpa é minha, eu tenho que carregar isso sozinho, eu sou individualmente responsável. Mas no cristianismo, o sofrimento humano passa a ser a responsabilidade de todos os cristãos por causa da ideia da solidariedade. A solidariedade da raça. Se não me engano, um livro do Dr. Shedd com esse título. A solidariedade da raça. É muito interessante o que se passa neste momento. E essa solidariedade coletiva é tão importante para a abordagem cristã à vida, que os cristãos compartilham da responsabilidade pelos males praticados pelo seu próximo. Na conhecida oração de Daniel, ele confessa repetidas vezes os pecados do seu povo. E a gente não lê no livro de Daniel pecando. Eu sei que ele foi pecador, porque a Bíblia diz que todos pecaram. Mas a gente não vê Daniel pecando, nem José, assim pecando. Mas ele confessa: Senhor, nós pecamos, nossos pais pecaram e nós também pecamos. Eu acho isso bonito. Eu acho isso bonito em Isaías, quando ele diz: eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías não disse: são eles que não prestam, Senhor. Eu estou aqui no templo tentando te servir. Não, Isaías se inclui. Eu também faço parte dos pecados do meu povo. Interessante isso. Esse senso de solidariedade coletiva também motiva os cristãos a aceitar o sofrimento voluntário. Tem crente que renuncia, que ele abraça uma causa difícil, um ministério cheio de espinhos. Tem crente que faz isso. A história está cheia disso. A história de missões, a obra missionária está cheia disso. Ou seja,
não o sofrimento que a gente merece, não é isso que eu estou falando, como se fosse resultado do karma, mas aquele que optamos por suportar, o resultado de uma chamada ao serviço. Estevão foi chamado para o ministério que lhe custou a vida, um martírio, uma morte dolorida, uma morte cruel. E Paulo e muitos outros também. Então, às vezes, essa solidariedade nos leva a atender um chamado assim. A chamada básica de Cristo aos seus seguidores incluía uma chamada ao sofrimento voluntário. É o que está lá em Mateus 16, versículo 24 e 25. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Envolve cruz, envolve renúncia, sofrimento, envolve tudo isso. Seguir a Cristo envolve isso. Assim, a tradição cristã tem motivado muitos fiéis a beber da taça do sofrimento, em favor de servir a humanidade necessitada. Seja o que for, não tem como negar o currículo dos cristãos. Ao longo da história, uma história muitas vezes marcada de sofrimento, de martírio e de tudo isso, porque eles queriam servir a Deus e servir o próximo, não escaparam do sofrimento. Mas por que Deus não remove imediatamente o mal da terra? O mal é uma parte, por demais, integrante da natureza e da humanidade para Deus fazer isso. Por que Deus não acaba com o mal? Porque se Deus for acabar com o mal, vai acabar conosco. Porque o mal faz parte de nós. Espera aí, pastor, é verdade, eu vou lhe mostrar. Veja bem, já aconteceu, e eu sei disso, você sabe também, de alguém ir no médico, o médico constatar um tumor naquela pessoa. E às vezes aquele tumor está numa área muito delicada do corpo, e muito difícil. E o médico diz, não vamos operar não, deixa quieto, vamos acompanhar. Se não evoluir, se ficar parado, é melhor não mexer, porque está numa área muito delicada do seu corpo. Agora, se o médico, não, vamos arrancar, mata o paciente. Então, às vezes, é melhor conviver com alguma coisa desagradável no seu corpo, para manter a sua vida. Então, por que Deus não acaba com o mal no mundo? Para acabar com o mal no mundo, tem que acabar com todo mundo. Eu vou lhe mostrar por quê. Veja o que Paulo diz em Romanos 7,20. O mal que habita em mim. O mal não está apenas ao nosso redor, acima de nós, abaixo de nós, ele está dentro de nós. Por isso que é uma caminhada, uma guerra, algo que lá na frente redundará em vitória e em triunfo. E apesar disso, a Bíblia diz que Jesus finalmente derrotará os seus inimigos e completará a obra que ele começou na cruz. É o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 24 a 28. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder, a fim de que Deus seja tudo em todos. Mas antes disso acontecer, como diz 1 Coríntios 15, 25, é necessário que ele reine, até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. Em outro trecho, Romanos 8, 21, Paulo diz, a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Isso nós estamos caminhando para isso. Isso vai acontecer lá na frente. Isso ainda não aconteceu. Paulo diz que por enquanto toda a natureza criada até agora, ela geme com dores de parto. E acrescenta, Romanos 8, 22, 23, e não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Por melhor que seja a vida, existem gemidos interiores, coisas que vêm lá de dentro, por melhor que seja a vida, porque todos nós estamos envelhecendo,
Todos nós estamos ficando cada dia mais frágeis. O tempo está passando para todos nós, e isso incomoda cada um de nós. Incomoda. A fraqueza física, as limitações. E eu poderia passar aqui um momento falando sobre isso, o que acontece com o seu corpo na medida em que ele vai envelhecendo. Tudo isso são gemidos internos, né? E que um dia deixarão de existir. Nós sabemos disso. Né? Então os crentes em Jesus não estão imunes às dores deste mundo. Nós participamos delas e mediante essa participação nos tornamos uma comunidade redentora nesse mundo que sofre dores. E esse método de ministrar através da identificação com o sofrimento atingiu seu auge na vida e ministério de Jesus, o servo sofredor. Jesus sofreu. E depois que Jesus sofreu, não tem como o crente murmurar por causa do sofrimento. Você pode até gritar na hora da dor, mas você não pode murmurar. Você pode até, ai, está doendo, ai, não aguento mais, mas murmurar você não pode. Eu já contei, alguns de vocês já me ouviram contar, eu conheci um irmão em São José dos Campos, ele era muito usado por Deus, que homem tremendo, que unção, ele era usado nos dons espirituais. Irmão Zezão, porque ele era muito grandão, ele era enorme. Quando eu cumprimentava ele, a minha mão desaparecia dentro da mão dele. Pai do Senhor, irmão Paulo. Mas ele era um homem enorme, grande, mas ele era de uma mansidão, uma coisa tremenda. Um dia ele estava trabalhando, e ele deu uma martelada no dedo. E quando ele deu uma martelada no dedo, ele gritou, ô glória! Em vez de falar outra coisa, ele gritou, ô glória! O cristão é assim. A gente não tem outro caminho, né? Então este método, né, a gente vê Jesus se identificou, sofreu, tanto que Isaías capítulo 53, ele é chamado de o homem de dores. Antecipamos, portanto, o destino glorioso da natureza criada, e foi tendo isso em mente, esse destino, foi com isso em mente que Deus criou o mundo. Deus, quando criou o mundo, já sabia do Apocalipse. Deus já sabia de um novo céu e de uma nova terra. Deus já sabia de Apocalipse 21:4, né? Que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, que não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro e nem dor. Deus sabia disso. Glória a Deus. Então nós vamos ver que a perspectiva bíblica, a resposta da Bíblia para o sofrimento, a gente vê algumas coisas na postura dos apóstolos. Eles consideravam a morte de Cristo como símbolo da soberania de Deus sobre o sofrimento. Quando viram pela primeira vez a oposição à obra do Evangelho, qual foi a reação deles? Orar. Foram orar. E na oração eles oraram assim, lá em Atos 4, versículo 27 e 28. De fato, Senhor, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com os povos de Israel nesta cidade, para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. E eles aprontaram mesmo. Fizeram tudo o que fizeram, mas o Senhor já tinha decidido o que eles fariam. Deus já planejara transformar a crucificação de Jesus, que parecia ser uma derrota, numa vitória gloriosa. É como se o diabo olhasse para a cruz e dissesse, falta pouco para o fim, falta pouco para o fim, daqui a pouco não sobra mais nada. E pode ser, a Bíblia não diz isso, pode ser que tenha havido alguma comemoração, estou falando só a título de ilustração, mas tudo se transformou numa frustração a partir da ressurreição. A ressurreição, ela vem, como Anthony Campolo escreveu, hoje é sexta-feira, mas o domingo está chegando. Hoje é sexta-feira, mas o domingo está chegando.
Deus já planejara isso, né? Não só isso, mas também nós nos gloriamos nas tribulações. Veja que o sofrimento, ela trabalha no nosso caráter. É o que nós vemos em Romanos 5,14. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança. Então o sofrimento, ele tem também o seu propósito, ele cumpre algumas coisas na nossa vida. Muitos irmãos consideram motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Essa é a palavra de Tiago. E a perseverança deve ser ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem ter falta em coisa alguma. Tiago 1, versículo de 2 a 4. O próprio Martinho Lutero, ele entendia bem esse fato. Ele disse certa vez: a aflição é o melhor livro na minha biblioteca. A aflição é o melhor livro na minha biblioteca. E numa outra ocasião ele disse, minhas tentações têm sido minhas mestras na divindade. Como se fosse na teologia, porque a disciplina chamava divindade. Minhas tentações têm sido minhas mestras na divindade. Nós vamos ver, por exemplo, Irineu, um dos pais da igreja, no ano 130, a 202 ele viveu. Ele foi, segundo se diz, um dos primeiros a expor com clareza esse modo teológico de entender o mal. Descreveu a vida como um vale onde se produz almas. O ramo oriental ortodoxo da igreja enfatiza tradicionalmente essa teologia. Considera o mal como uma ferramenta pedagógica que leva as pessoas à maturidade. Outra coisa, existe uma paciência envolvida com o sofrimento. O cristão aborda o sofrimento com uma atitude de paciência. E eu aqui vou relatar para vocês o que aconteceu com um pregador metodista britânico, chamado W.E. Sangster. Ele foi informado que estava morrendo de atrofia muscular progressiva, uma doença degenerativa, justamente no auge da sua carreira de pregador. Sua voz foi uma das primeiras coisas que perdeu. Quando descobriu a gravidade da sua enfermidade, ele tomou 4 decisões. Primeiro, nunca me queixarei. Segundo, vou manter o meu lar alegre. Terceiro, vou contar as minhas bênçãos. Eu vou agora pensar, meditar nas coisas que Deus fez na minha vida e através da minha vida. E em quarto lugar, procurarei transformar a minha vida em vitória. E ele manteve-se ocupado. Seu último livro foi escrito com 2 dedos, os 2 últimos que ele podia mexer. E foi enviado para o editor, para a editora, 1 ou 2 dias antes da sua morte. Trabalhou até o fim. Não impediu que ele fizesse a obra de Deus. Agora, além disso tudo, nós temos um Deus que se envolve no sofrimento. A Bíblia com frequência apresenta Deus sofrendo por causa da dor e da desobediência da sua criação, conforme demonstra os textos que se seguem. E o primeiro que eu vou citar aqui é Gênesis 6, versículo de 5 a 6. O Senhor viu a perversidade que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Deus se entristeceu. Por que Deus se entristeceu? Por causa do pecado do ser humano. Olha o que diz Juízes capítulo 10, versículo 16. E o Senhor não pôde mais suportar o sofrimento de Israel. Outra versão diz que Deus se angustiou com o sofrimento de Israel. A nação estava sofrendo por causa do pecado, e Deus se angustiou com isso. Olha o que diz Jeremias 31 e 20.
Não é Efraim o meu filho querido? O filho em quem tenho prazer? Cada vez que eu falo sobre Efraim, mais intensamente me lembro dele. Por isso, com ansiedade o tenho em meu coração. Tenho por ele grande compaixão, declara o Senhor. Gente, que coisa bonita. Essa ideia de dizer que o Deus do Antigo Testamento é um Deus cruel, indiferente, frio, não é isso que eu vejo aqui. Não é isso que eu vejo quando Deus trata com Israel no livro de Deuteronômio, a partir do capítulo 4 até o capítulo 9. Olha, Israel, eu escolhi você, não porque você era um povo maior ou mais forte, porque você era pequeno, mas porque o Senhor te amou. O Senhor te amou. Então o Deus da Bíblia, Ele é um Deus amoroso em todo o tempo, no Antigo e no Novo Testamento. Claro que a ira faz parte da sua natureza, a ira de Deus faz parte, mas Ele é também amor. Não é que Deus tem amor, Deus é amor. A Bíblia nunca diz que Ele é ira, mas a Bíblia diz que Ele é amor. Olha um outro texto que eu acho bonito em Oséias 11, versículo 8. Como posso desistir de você, Efraim? O meu coração está enternecido, despertou-me toda a minha compaixão. Eu creio que essa dor ainda permanece no coração de Deus. E embora seja verdade que Jesus já pagou pelos nossos pecados, né? O seu sacrifício já foi consumado, Deus ainda sofre quando pecamos, por ter Ele conosco um relacionamento de amor. Por isso que a Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo, que habita em vós. Por quê? Isso é infligir sofrimento no Espírito Santo, e entristecê-lo é fazê-lo sofrer. Olha o que diz Hebreus capítulo 6, versículo 6, que aqueles que cometem apostasia estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando a desonra pública. Parte da agonia dessa recrucificação deve ser, por certo, a agonia de ver um ente querido deixar o caminho da retidão. Agora, a ideia de um Deus, de que Deus sofre juntamente com o mundo, ela é estranha no pensamento hindu, posto que para ele a realidade é impessoal e destituída de atributos. Os muçulmanos consideram Deus demasiadamente exaltado para sofrer e ser afetado da maneira acima descrita. E talvez seja essa uma das razões porque acham tão repulsiva a ideia de um profeta crucificado. Trata-se, porém, de um aspecto muito importante da mensagem cristã como resposta ao problema do sofrimento. Um teólogo muito famoso, chamado George Multman, chamado Teólogo da Esperança, escreveu um livro, uma obra chamada Teologia da Esperança. Esse homem, ele era um ateu, alemão, e lutou na Segunda Guerra Mundial. E ele estava um dia perto de uma bateria antiaérea, quando uma bomba caiu do lado da bateria e matou o colega dele e ele não. E daquele momento em diante ele começou a questionar: por que eu fui poupado? Por que eu fui poupado? E ele começa uma peregrinação até tornar-se um teólogo cristão. Mas uma das coisas que mexeu muito com ele foi quando ele estava lendo a Bíblia. Ele ganhou a Bíblia no campo de concentração, onde ele estava preso. Os ingleses eram ele era prisioneiro dos ingleses. E ele então, quando chegou em Mateus capítulo 27, e o versículo 47, Deus meu, por que me abandonaste? Aí ele sentiu-se identificado com Cristo. Esse sou eu. Agora estou me parecendo com Jesus, e Jesus se parecendo comigo, no sofrimento. Eu me identifico com Ele no sofrimento, assim como Ele estava sofrendo, e eu também, porque a gente não sabia quando que a vida ia acabar, se escaparíamos ou não, se seríamos poupados ou não. Então ele teve uma experiência muito interessante, e tanto que ele escreveu um livro chamado O Deus Crucificado, a cruz de Cristo como alicerce crítica da teologia cristã. Veja a dor de Deus,
E John Stott disse: eu mesmo nunca poderia crer em Deus se não fosse pela cruz. Agora você imagine essa cena no juízo final, trono branco, e Deus está lá para julgar a todos, e de repente começa uma movimentação na multidão, e uma murmuração, e aí começa a se levantar vozes: vai nos julgar? Mas você sabe o tanto que a gente sofreu? A gente sofreu isso, a gente sofreu aquilo. Eu passei no campo de concentração, eu morri, eu fui enforcado de forma injusta, isso e aquilo. É muito fácil ser Deus quando se mora no céu, e não tem problema nenhum, a vida aí é confortável, não tem ninguém para atrapalhar, não tem ninguém para ameaçar. Mas a gente queria saber se esse Deus poderia descer na terra, poderia tomar forma humana e passar pelo sofrimento. E eles dizendo, como Deus era sortudo por morar no céu, onde tudo é doçura e luz, onde não há choro nem medo, não existe fome e nem ódio. O que Deus sabia a respeito de tudo quanto a espécie humana tinha sido obrigada a sofrer neste mundo? Afinal diziam, Deus tem uma vida boa, uma vida muito bem protegida. Eles poderiam estar dizendo isso lá no juízo final. E aí, depois, cai um silêncio, porque brevemente eles ficam sabendo, brevemente eles ficam sabendo que Deus passou pelo sofrimento. Os sofrimentos de Jesus desempenharam um papel fundamental no despertamento espiritual de muita gente. E eu quero aqui fazer menção de uma mulher que eu conheci pessoalmente em 1986 em Amsterdã, por ocasião de um grande evento promovido pelo Billy Graham em Amsterdã. Estou falando de Joni Eareckson Tada, escravitada. Essa mulher, ela deu um testemunho lá aquela noite, ela já escreveu livros e ela tornou-se uma grande testemunha do Evangelho. E o sofrimento de Cristo a despertou e teve um efeito tremendo na vida da Joni, depois de um acidente terrível que ela sofreu. Ela era uma moça cheia de vida, cheia de energia, era uma atleta, e que deu um mergulho na baía de Chase Peak, usando uma balsa como trampolim. Bateu sua cabeça numa pedra e ficou paralítica do pescoço para baixo. Perdeu todos os movimentos do pescoço para baixo. Quando passou a ficar plenamente consciente de tudo quanto lhe acontecera e compreendeu que a sua paralisia seria permanente, implorou que uma amiga a ajudasse a terminar a sua vida. Ela pediu que lhe desse uma dose excessiva de pílulas ou que lhe fizesse um corte com uma navalha. Me corta ou me dá aí uma quantidade de pílula para eu morrer, eu não quero continuar vivendo. Quando a amiga se recusou a isso, Joni aprendeu outra coisa, outro fato cruel. Ela aprendeu que estava totalmente incapacitada para morrer por conta própria. Nem tirar a sua vida ela conseguiria. Ela não tinha como fazer isso, porque ela perdeu os movimentos. E a dor passava como relâmpagos pelas suas costas, de uma maneira que somente os que ficam paralíticos podem sentir. As pessoas saudáveis podem coçar aqui, coçar ali, mudar de posição, esticar a perna, uma cãibra, ou seja, balança a perna, sai da cama e assim por diante. No caso dela não. Você pode apertar um músculo, fazer uma massagem, flexionar e assim por diante. Agora o paralítico é obrigado a ficar deitado, imóvel, indefeso e sentir a dor. A Cindy, a amiga dela, uma amiga mais íntima da Joni, estava ao lado da sua cama, procurando desesperadamente alguma maneira de ministrar na vida da Joni. Finalmente, ela deixou escapar de um modo muito desajeitado a seguinte frase: Joni, Jesus sabe como você se sente. Você não é única. Olha, ele também ficou paralisado. A Joni olhou
brava para ela: do que mesmo você está falando? E a Cindy continuou: é verdade, lembre-se de que ele ficou pregado numa cruz, suas costas estavam esfoladas com os açoites, e devia ter ansiado, por um jeito de mudar de posição, ou de redistribuir o seu peso, mas ele não podia fazer nada, nem se coçar. Os pregos o tinham deixado paralisado, ele também esteve paralisado. E aquela ideia chamou a atenção da Johnny. Nunca lhe ocorrera pensar que Deus sentira exatamente as sensações agudas que torturavam o seu corpo. Era profundamente consoladora essa ideia. Jesus havia passado por aquilo também, e sem nunca ter pecado. Paulo escreve aos Filipenses capítulo 3, versículo 10: eu quero conhecer a Cristo, eu quero conhecer através da participação nos seus sofrimentos, tornando-me como Ele na sua morte. Disse outro trecho, em Romanos 8,17, participamos dos seus sofrimentos. Cristo é um Salvador sofredor. Por causa desse fato, aqueles que a Ele seguirem também precisarão sofrer. O sofrimento, irmãos, é um ingrediente essencial, importante da nossa união com Cristo. Existe uma profundidade de união que compartilhamos com Cristo, mas somente podemos alcançá-la quando estamos unidos com Ele no sofrimento. O que há de maravilhoso nisso é que quando sofremos, Ele sofre juntamente conosco. Juntamente conosco. Interessante, vocês conhecem aquela história, os passos na areia. Eu vou citá-la aqui. Se você já ouviu, e certamente muitos já ouviram, me perdoe, talvez alguém não ouviu. Mas é mais ou menos um poema assim. É alguém dizendo que havia 4 passos numa praia, na areia da praia. Era Jesus e alguém caminhando junto na praia. E de repente, os 2 passos, 2 rastros desaparecem e ficam só um. E aquela pessoa então pergunta para Jesus: por que, Senhor? Por que nos momentos mais difíceis da minha vida, o Senhor me abandonou? Eu caminhei sozinho. Enquanto as coisas estavam bem, nós estávamos lado a lado. Mas quando as coisas ficaram difíceis, o Senhor saiu, eu caminhei sozinho. E Jesus respondeu: não é verdade, meu filho. Quando as coisas ficaram difíceis, você só viu 2 passos, porque foi quando eu te carreguei no colo. Foi quando eu te carreguei no colo. Nem andar você conseguia mais, mas eu te pus, eu carreguei você nos meus braços. Esse é o nosso Deus. E isso reflete o que está em Hebreus 13:5. Não te deixarei e nem te desampararei. Nós vamos encontrar que Cristo é um Salvador sofredor. Sofredor. O sofrimento tem a ver com a nossa união com Cristo. Nós sabemos disso. Paulo descobriu a respeito disso na estrada de Damasco, quando Jesus lhe perguntou: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo estava perseguindo uma seita, no entender dele, um grupo de rebeldes. Mas Jesus disse: não, você está perseguindo a mim. Tudo que se passa com esse povo tem a ver comigo. Quem toca nesse povo está tocando em mim. Quem mexe com esse povo, mexe comigo também. O sofrimento dessa gente é o meu sofrimento. A perseguição que eles estão passando também é a minha perseguição. E Jesus não perguntou para Saulo: Saulo, por que você é rebelde? Ou por que você me odeia? Não. Saulo, Saulo, por que me persegue? Você está perseguindo a mim. Lá do céu, Jesus se sentiu perseguido por causa do seu povo. Que bênção. Então, para nós que sofremos, há um conforto imenso nessa verdade. Amém. Há ocasião em que os cristãos, no seu desejo urgente pela união com Cristo, têm desejado a comunhão de partilhar dos sofrimentos de Cristo. E de novo Filipenses 10 diz isso. Um exemplo é de um pai da igreja chamado Inácio,
bispo de Antioquia na Síria, no fim do segundo século. Ele pediu à igreja que não tentasse privá-lo da honra do martírio. Não tentem me tirar do martírio, se eu for preso, não tentem nada, deixa que eu vá em frente. E ele disse: é agora que começa a ser discípulo. Não me importo com nenhuma coisa visível e invisível, contanto que possa ganhar a Cristo. Que o fogo e a cruz, que as matilhas de feras, que a quebra dos ossos e o rompimento dos membros, que o esmagamento do corpo inteiro e todas as maldades do diabo venham sobre mim. Que seja assim, contanto que eu possa ganhar Cristo Jesus. Depois de ser condenado e lançado às feras, e quando ouvi os leões rugindo, disse: sou trigo de Deus, vou ser moído entre os dentes das feras, a fim de ser achado pão puro, vou me transformar num puro pão. Que bênção, pão puro. Irmãos, o que nós ventilamos acima e comentamos acima demonstram que, embora a Bíblia não estude detalhadamente as questões filosóficas envolvidas no problema da dor e do mal, certamente oferece indícios para uma solução adequada desse problema. E eu quero terminar com uma citação de Stanley Jones, escreveu uma obra muito importante, Cristo e o Sofrimento Humano. Ele diz o seguinte na página 35: purificou o nosso sofrimento. Já não era sinal de ficarmos presos na roda da existência, conforme sugere Buda. Já não era resultado das nossas ações, mas como um nascimento anterior, conforme nos dizem nossos amigos hindus. Já não era o sinal do desagrado de Deus, conforme tem sugerido muitos em todas as eras de todas as religiões. Já não era algo para ser suportado de modo estoico e pachorrento. É mais do que isso. É para a glória de Deus e é para o nosso crescimento espiritual. Irmãos, nós vivemos hoje numa contradição. Hoje, uma denominação, e eu vou dizer quem foi, a Igreja Universal do Reino de Deus, ela criou um slogan que é uma tremenda jogada de marketing. Não nego a eficiência do slogan, não nego o poderio desse marketing, e é poderoso. Pare de sofrer. Pare de sofrer. Tá? E isso atravessou fronteiras. Você chega na América do Norte, nos países de língua inglesa, stop suffering. E por aí vai. No mundo hispano, pare de sofrer. E este slogan ganhou muito, produziu muito, tem muito sucesso. Mas isso não é cristianismo. Isso não é cristianismo. Porque o cristianismo, ele prega outra coisa. O próprio Jesus disse em João 16, versículo 33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu sofri o mundo. Paulo reflete a mesma coisa, importa que por muitas tribulações entremos no reino dos céus. Eu digo a vocês, Deus tem me poupado, eu não tenho tido grande sofrimento, muito difícil. Deus tem me dado saúde. Pode ter uma coisinha ou outra ali para vigiar, para orar, mas, sinceramente, eu só tenho que dar glória a Deus. Mas a gente não sabe o dia de amanhã. Ninguém sabe o dia de amanhã. Por enquanto eu estou no lucro. Mas qualquer que seja a situação, Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Nada vai mudar na nossa vida espiritual. É muito triste quando você vê os pregadores hoje anunciando nos programas de rádio e televisão, ou dos púlpitos, que o melhor ainda está para vir. Isso é mentira. Porque o melhor já veio. O melhor já veio. Não existe nada melhor do que Jesus. Não existe tesouro maior. Não existe riqueza maior. Não existe ninguém maior. O melhor já veio. Chamar um carro, uma casa, um diploma, um contrato de trabalho, chamar isso uma aposentadoria, que é o melhor que dá para vir, isso é muita pobreza. O melhor já veio, Jesus de Nazaré, Filho de Deus e Deus o Filho, que vive e reina para sempre, que nos resgatou.
eu caminho por aí. Eu já ouvi muitas vezes os pastores na televisão dizendo: então eles falaram para você que o sofrimento faz parte, que é prova, que é provação, que é isso e aquilo, mas aqui nós não acreditamos nisso não, e assim por diante. É triste, é lamentável o desserviço que essa gente faz para o Evangelho, porque de Evangelho eles não entendem nada, absolutamente nada. E para citar um outro pastor, que há poucos dias falou num lugar aí, tem muita gente hoje que vai para o inferno dando glória, vai entrar no inferno dando glória, porque não conheceu a palavra, não conheceu a salvação em Cristo, não conheceu o Filho de Deus. É muito complicado, é muito sério, e nós devemos ficar na palavra de Deus. Amém, meus irmãos?